Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui tratar mais de um assunto hoje aqui com vocês. Sou o professor Leão, professor de História. Vamos tratar hoje sobre as invasões holandesas no Brasil. Vamos buscar aqui algumas explicações, algumas causas que justificam essa invasão dos holandeses aqui no Nordeste brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, a primeira coisa, os holandeses eles se transformaram em grandes parceiros econômicos dos portugueses quando resolveram aquele processo de colonização do Brasil. Quando o rei de Portugal resolveu implantar a empresa açucareira no Brasil, com a chamada expedição colonizadora, a partir de 1530, 1532, eles buscaram essa parceria com o capital holandês, os empresários, holandeses investiram muito aqui no Brasil. Então, emprestando dinheiro, comprando açúcar para revender na Europa, colocando a questão das técnicas de produção de açúcar, já que eles sabiam essas técnicas. Então, os holandeses foram grandes parceiros econômicos dos portugueses nesse momento. Beleza, aí tudo bem, professor. E o que isso tem a ver com a questão da invasão? Aí acontece um fato político lá em Portugal, a partir de 1580, a chamada União Ibérica. O que foi isso? É que o rei de Portugal morreu e não deixou herdeiro. Como o rei da Espanha era parente dele, ele se achou com o direito de assumir também o trono português. Isso vai gerar isso vai ter consequência, por quê? Porque aqueles territórios que eram dominados, aqueles territórios portugueses, aqui a gente cita o Brasil, passou a ser também dominado pelo rei da Espanha. Sim, até aí tudo bem. O que tem a ver com a questão da Holanda? Aí é onde tem o problema. É porque os espanhóis, eles eram inimigos dos holandeses. Os holandeses, no início, que eram colônia portuguesa, como eles adquiriram a sua independência, eles terminaram transformando aí gerando uma treta entre esses dois estados, vamos dizer assim, o estado espanhol e o estado holandês. Então, qual é a consequência que tem com relação ao Brasil? É porque o rei da Espanha determinou essa proibição. Ele não queria mais que os holandeses mantivessem esses negócios com o Brasil, já que eram inimigos, entendeu? Então, os holandeses reagiram, claro, para não ficar no prejuízo, já que eles tinham investimentos aqui, eles resolveram invadir o Brasil. Beleza? Então, uma primeira tentativa de invasão holandesa no Brasil se deu na Bahia. Eles tiveram sucesso, chegaram aqui com mais de 3 mil homens, invadiram, prenderam o governador. Só que aí depois os espanhóis mandaram ajuda e terminaram sendo... Eles não tiveram essa força de manter o exército. Então eles terminaram de se render. Isso por volta de 1626, mais ou menos aí. Em 1630, aí eles resolvem agora, os holandeses resolvem agora invadir Pernambuco. Formaram lá eles formaram uma grande empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais para exatamente financiar essas guerras, para exatamente invadir a África e invadir também o Brasil. E o que tinha aqui no Brasil? Como eu já disse, aqui tinha um açúcar, essas empresas dele. E o que tinha na África? Tinha os escravos. O escravo, já que os escravos transformou nessa mercadoria valiosa para trabalhar no açúcar como mão de obra em boa parte aqui da América, inclusive aqui no Brasil, como a gente já citou aqui alguns pontos. Então, quando eles invadiram Pernambuco, lá eles tiveram sucesso, vamos dizer assim. Eles governaram Pernambuco por mais de 24 anos, de 1630 a 1654, quando eles foram expulsos. Então, merece destaque nesse governo de Pernambuco, aqui do Maurício de Nassau, nesse domínio de Pernambuco. Ele se aliar, ele ajudou a produção de açúcar na época. Então, ele financiou, ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho. Ele determinou uma coisa muito interessante na época, que foi a questão da tolerância religiosa. Acho que vocês lembram lembrando aqui um pouco, que a questão a Igreja Católica, ela teve um papel fundamental no processo de colonização do Brasil. Na medida que a Igreja Católica ela foi, vamos dizer assim, foi catequizando os nativos. Mas isso teve um preço.
ela não aceitava, ele não aceitava que conhecesse outras religiões que não fosse a cristã, né? Que não fosse a Igreja Católica, não fosse a religião católica, no caso. Então, e o Maurício de Nassau, ele tomou essa medida, ele concedeu essa liberdade. Quem quisesse adotar, seguir outra religião, ele não fez essa questão, não. Então, ele também cuidou da questão do melhoramento da cidade de Recife. Enfim, ele teve um destaque muito grande no que diz respeito a essa atuação aqui no Brasil. O problema é que quando essa companhia das Índias Ocidentais passaram a pressionar o governo do Maurício de Nassau, desse holandês, a cobrar aqueles impostos, aqueles empréstimos que ele fez para os senhores de engenho, ele não concordou, ele terminou saindo. Então isso gerou um conflito aqui dentro com os próprios holandeses, a direção dessa grande empresa, das companhias ocidentais, e o Maurício de Nassau terminando saindo, ele abandonando o governo. Então os holandeses passaram a cobrar, vem outro governo, passaram a cobrar, e isso gerou um certo descontentamento com relação aqui no Nordeste. Isso sem falar que num processo, vamos dizer assim, externo, Portugal ele restabelece o poder, a chamada restauração. Aí ele assume, um rei português assume o governo novamente lá, e com isso se junta todo mundo para expulsar os holandeses. O certo é que a partir de 1654 os holandeses eles são expulsos do Brasil. Isso vem gerar uma questão econômica, vamos dizer assim, um prejuízo econômico para o açúcar brasileiro, porque assim, o Brasil vai perder um grande parceiro econômico, no caso os holandeses, quem prestava, quem financiava, quem comprava o açúcar. E quando eles foram expulsos, eles passaram a ir para outros lugares, principalmente nas Ilhas Atlânticas, a produzir o açúcar de beterraba e de melhor qualidade, entendeu? E por um preço mais baixo. Então, a expulsão dos holandeses do Brasil, nós podemos dizer que teve um aspecto negativo com relação à economia açucareira, ok? Foi mais ou menos isso, viu, gente?